Dia histórico. O presidente Lula assina acordo pela construção do estádio do Flamengo e agora o terreno do gasômetro é oficialmente do Mengão. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão. Seja você muito bem-vindo ao canal Flanáticos Futebol Clube, o canal para quem é fanático pelo Mengão. Se é a primeira vez que você está neste canal e ainda não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, deixa muitos likes. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai ajudar o YouTube a entender que você está gostando e recomendar este vídeo para mais pessoas. Deixa o seu comentário, compartilhe este vídeo. A gente vem há quase 3 anos. Nós fomos as primeiras pessoas a falarem aqui sobre a construção do estádio do Flamengo, mesmo contra tudo e contra todos e muita gente duvidando. Hoje o dia chegou e o Flamengo tomou posse e é oficialmente o mais novo dono do terreno do gasômetro, onde será construído a Arena Flamengo, o novo estádio do Flamengo. Lembrando que aqui no nosso canal nós vamos acompanhar essa construção até o fim. Então é importante que você se inscreva, deixe seu like. Nós temos aí uma playlist com mais de 200 vídeos sobre o tema estádio do Flamengo e você vai poder acompanhar. Galera, dia histórico, chegou o dia. Vou trazer aqui uma matéria muito legal, né? Mas, antes de mais nada, nossos agradecimentos ao presidente Lula, ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, ao deputado Pedro Paulo, a todos que estiveram envolvidos nessa questão aí da aquisição do terreno do gasômetro para a construção do nosso novo estádio, do nosso estádio. E a você, que sempre acreditou e sempre esteve com a gente aí desde o início, né, até hoje. Bom, o presidente Lula assinou no dia de hoje, guarda aí, 3 de outubro de 2024, dia histórico, o presidente Lula assinou o acordo que permite ao Flamengo construir o seu novo estádio no terreno que pertencia ao fundo gerido pela Caixa Econômica Federal, o antigo gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro. A notícia que foi anunciada na conta oficial do presidente, inclusive do presidente Lula na rede social lá, a Blue Sky, o presidente que disse o seguinte: junto com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e o presidente da Caixa, Carlos Vieira, é isso aí, tá? Presidente assinando, Caixa também, tá tudo acordado, tá tudo certo. O presidente disse: assinei o acordo para a construção do estádio do Flamengo no terreno do gasômetro. Agora, a nação rubro-negra poderá ter o seu próprio estádio de futebol, disse o presidente Lula. Bom, claro que ele não deixou de fazer uma gracinha, assim como Eduardo Paes, que é vascaíno, o presidente Lula é corintiano, né? Ele é Vasco também no Rio de Janeiro. E claro, fez uma brincadeira para o jogo falou sobre o jogo de ontem, que ele assistiu, acompanhou, mas ficou muito feliz e disse que o Flamengo merece ter o seu estádio e está muito feliz com essa grande vitória, né? Bom, galera, deixa eu trazer uma matéria aqui muito legal, muito completa, tá? Matéria do Fred Gomes, lá do jornal o Globo. Saiu agora há pouco, há alguns minutos. Estádio do Flamengo. Flamengo assina termo de posse do terreno do gasômetro. O presidente Rodolfo Landim participa de evento na Prefeitura do Rio, no local da futura construção, e recebe a chave simbólica. Pois é, a chave do gasômetro já está em posse do Flamengo, né? Uma festa, inclusive, muito, muito bonita, presença de torcedores do Flamengo, autoridades, né? E foi muito legal. Bom, depois de anunciar o acordo com a Caixa Econômica Federal, o Flamengo tomou posse do terreno do gasômetro na manhã desta quinta-feira e deu mais um passo para a construção do seu tão sonhado estádio. O presidente rubro-negro Rodolfo Landim assinou o documento que formalizou a propriedade em cerimônia no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. Além de Landim, participaram da cerimônia Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por chamada de vídeo. Após o ato, representantes do Flamengo e da Prefeitura do Rio foram ao terreno do gasômetro para a entrega de uma chave simbólica. Bom, a matéria está lá, toda completa. Bom, deixa eu trazer aqui palavras do Landim, muito feliz
com a conquista. Abre aspas, tem alguns trâmites burocráticos para cumprir agora, foi feito com a participação de todos agora há pouco na reunião. Os próximos passos são fazer sondagens do terreno e demolir o que já tem aqui, inclusive tem muitas estruturas, né? E antigos prédios que terão que ser demolidos ali, construções, fazer o projeto básico do terreno, solicitar as licenças necessárias para a execução e, em paralelo, o processo executivo. A fase de licenciamento vai durar até 2 anos, espero que um pouco menos do que isso, e depois o período de construção do estádio. A nossa ideia, a exemplo do que a gente tem no CT, é fazer um mastro de 50 metros de altura com um bandeirão do Flamengo para colocar ali no gasômetro, né? Inclusive, galera, haverá o tijolinho virtual. O torcedor do Flamengo vai poder ajudar financeiramente na construção do estádio, hein? Vou falar mais sobre isso. Bom, Landim aproveitou para reforçar a data prevista para a inauguração do estádio, que é 15 de novembro de 2029, e ainda revelou que o projeto do tijolinho virtual, uma forma do torcedor do Flamengo participar e contribuir para a construção da casa própria, vai ser ativado, tá? Ele disse o seguinte, abre aspas, os rubro-negros lembram que foi feita uma campanha na época da construção do centro de treinamento do Flamengo, que tinha o tijolinho, né? Compravam um tijolinho para fazer parte da construção. A gente está pensando em lançar o tijolinho virtual para o torcedor participar. Nós vamos ter painéis durante a construção do estádio, mostrando todos aqueles que tiveram contribuído para a construção do estádio. E no futuro, com o estádio construído, todos os que tiverem contribuído poderão ter o nome no painel e o quanto ele contribuiu para a construção do estádio, comentou ali o presidente Landim. Deixa eu falar agora como é que foi o acordo, tá, galera? Para não ficar nenhuma dúvida. A assinatura da posse foi possível após o Flamengo, Prefeitura do Rio de Janeiro, Advocacia Geral da União e Caixa Econômica Federal chegarem a um acordo para encerrar uma disputa judicial pelo terreno do gasômetro. O GE, inclusive, apurou que o acordo costurado envolve a transferência dos CEPACs, né, que são os certificados de potencial adicional de construção, né, os certificados de potencial construtivo lá do gasômetro para outros terrenos da cidade administrados pela Caixa e uma complementação financeira para o banco que será dividida entre Flamengo e Prefeitura. A parte, inclusive, que cabe ao Flamengo será de 23,9 milhões de reais em parcelas durante 5 anos. Vai ser diluído, o Flamengo vai parcelar isso aí. Bom, o terreno do gasômetro saiu para o Flamengo a 170 milhões de reais e o potencial construtivo, que era do gasômetro, de quase 1 bilhão de reais, será da Caixa, que vai utilizar em outros terrenos. Esse foi o acordo, inclusive a gente já havia adiantado toda essa negociação aqui no terreno, antes mesmo, né, do acordo de hoje. Como o Flamengo já havia pago 138,2 milhões no leilão em julho e mais 7,9 milhões após a perícia judicial, com a complementação de 23,9 milhões, o terreno sairá ao todo por 170 milhões de reais para o Flamengo. O processo de conciliação para o acordo vinha sendo conduzido pela Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal desde o dia 29 de agosto, tá? Bom, e agora, Sandro, né? Quando começarão as obras, tem a descontaminação, as licenças. Galera, os próximos passos agora. Primeiro, concorrência para projetos básico e executivo. O próprio Landim, inclusive, falou sobre isso. Essas imagens que você está vendo aí desse estádio, que é praticamente meramente ilustrativo. O estádio não será assim, tá, galera? Isso é básico, tá? Então, as imagens do estádio e da urbanização do entorno que foram divulgadas até agora são parte de um estudo de viabilidade técnica, chamado de projeto conceitual, mas não servem de referência precisa para a obra, né? Isso quer dizer que a imagem desse anel com cobertura que você vê aí, né, nas imagens na internet é quase meramente ilustrativo, tá? Agora, Landim, inclusive, falou isso que não
Ah, mas e aí? E o potencial construtivo? Já sabe quem vai construir? Já tem as empresas interessadas na construção do estádio? O Landim disse, inclusive hoje lá no gasômetro, que ele estava dependendo da posse do terreno. Agora tudo, né, muda de figura e o Flamengo vai atrás de tudo isso. Então agora que tomou posse do terreno, o Flamengo vai abrir concorrência para a elaboração dos projetos para um estádio com capacidade de até 80 mil pessoas, tá? É o que a diretoria do Flamengo tem deixado chegar ao mercado sobre o assunto e que o presidente Rodolfo Landim prometeu em algumas entrevistas. Então, o primeiro a ser elaborado será o projeto básico, feito por arquitetos, no qual é desenhada a planta, aonde deve conter especificações como, por exemplo, a planta baixa, corte, fachada, mostrando as dimensões dos espaços. E, além disso, vão constar nele o custo e o tempo, né? O cronograma da obra e, na linguagem mais técnica, o CAPEX da obra, a sigla em inglês, que significa investimentos em bens de capital, e trata do montante de recursos aplicados na construção do estádio. Depois é preparado o projeto executivo, feito em conjunto com arquitetos e engenheiros, para preparar a obra em cima da planta. É a próxima etapa, tá? E nele deve haver as partes de instalações hidráulicas, elétricas, esgoto, etc. E é possível que a mesma empresa elabore os dois projetos, inclusive. A estimativa do Flamengo é de 12 a 18 meses de tempo só de elaboração. E o Landim disse, galera, que a ideia é antecipar tudo isso, e eu tive informações de que o Flamengo precisa de pelo menos 12 meses para elaborar tudo isso, ter todas as licenças para começar a obra. Então, aquela ideia de que iria começar a construção do estádio no início do ano, ela fica praticamente descartado, tá? Porque o Flamengo precisa de pelo menos 12 meses para preparar todo o projeto e começar a obra. Então, ao que tudo indica, o início da obra será para o segundo semestre de 2025 e não no início, tá? Então é possível que a mesma empresa elabore esses dois projetos e a estimativa é de 12 a 18 meses de tempo de elaboração, ao custo que o Flamengo vai aí gastar de aproximadamente 70 milhões só para fazer o projeto do estádio. Bom, decidir construtora, porque além dos projetos, o Flamengo vai abrir concorrência para a obra propriamente dita, né? Por exemplo, Lauro Jardim, lá do Globo, noticiou que foram citadas nos estudos do clube a antiga Odebrecht e a antiga Queiroz Galvão, que estavam no páreo para construir o estádio. Mas eu acredito que não será nenhuma dessas duas, tá? Tem W Torre aí, tem outras aí no páreo. O Flamengo está estudando todas essas possibilidades. Inclusive essas duas empresas participaram, né, de várias obras de construção e reforma para os estádios, lembra? Lá da Copa de 2014. Bom, independentemente da escolha dessas empresas, o Flamengo deve recorrer a uma gigante da construção pelo tamanho da operação e pelo prazo para as obras. O Flamengo agora vai precisar das licenças, porque assim que montar o projeto básico, o Flamengo então entra com o pedido de todas as licenças necessárias para a obra, como por exemplo, licença de urbanismo com a prefeitura, licença dos bombeiros, que permite ter o habite-se, certificação do projeto de estrutura e, além disso, qualquer tipo de transformação de espaço público tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores para as autorizações, tá? Então existe uma previsão de algumas mudanças, inclusive urbanísticas, naquela localidade, como o fechamento, inclusive, de uma rua ao lado do terreno do futuro estádio do Flamengo, tá bom? Sobre a descontaminação, porque durante quase um século funcionou ali na região do gasômetro, né? Um dos maiores gasômetros do mundo. O antigo complexo, inclusive, que foi inaugurado em 1911 e desativado em 2005, mas antes chegou a ter capacidade de fornecer até 180 mil metros cúbicos de gás por dia. E por ser altamente poluente, afetou o solo e que precisa passar por um processo de descontaminação. Por exemplo, na construção do terminal Gentileza, a prefeitura gastou cerca de 5 milhões de reais para descontaminar o terreno de quase 26 mil metros quadrados
E como o terreno lá do Terminal Gentileza é quase 4 vezes menor do que o terreno para o estádio do Flamengo, o Flamengo estima aí ter um custo de até 25 milhões só para fazer a descontaminação, tá? Sobre o potencial construtivo da Gávea, agora vou falar aí sobre como o Flamengo pretende levantar todo o valor da obra, né, da construção do estádio. Primeiro, o TDC da Gávea, porque com a proposta da SAF, que foi descartada para construir o estádio, a principal fonte de recursos virá da aprovação na Câmara de Vereadores do projeto de lei do potencial construtivo da Gávea, que inclusive recentemente os vereadores cariocas aprovaram o potencial construtivo para a reforma de São Januário, lembra? O estádio do Vasco, em processo que levou cerca de 8 meses. Então a transferência do direito de construir, né, o potencial construtivo, que é um instrumento que confere ao proprietário de um lote a possibilidade de utilizar o seu potencial construtivo em outro lote, vendê-lo, né, a outro proprietário ou doá-lo ao poder público, segundo a norma da Prefeitura do Rio, o Flamengo irá utilizar para construir o estádio. Então, o Flamengo, na Gávea, tem direito, para você ter uma ideia, a construir 3,5 vezes o tamanho do terreno de 70 mil metros quadrados da Gávea. Então, pode inclusive chegar a 245 mil metros quadrados. Hoje a Gávea tem só 30 mil metros quadrados construídos. Então, o que vai acontecer? O Flamengo vai preservar 45 mil metros quadrados para futuras reformas na sede e vai vender outros 170 mil metros quadrados restantes. Então, a ideia da diretoria é obter, junto ao mercado, o correspondente a um valor, algo em torno de 500 a 700 milhões de reais só com o potencial construtivo da Gávea na construção do estádio. O prefeito, inclusive, do Rio, já disse que vai ajudar o Flamengo nessa questão, tá? Que terá que ser obrigatoriamente esse valor destinado à construção do estádio. Venda dos name rights, porque outra importante fonte de renda para a obra vai ser a venda dos name rights do estádio, que definirá o nome da nova Casa Rubro-Negra. O clube já está em contato com empresas interessadas e a expectativa é obter algo em torno de 40 a 50 milhões por ano. O name rights do estádio do Flamengo está avaliado em praticamente aí 1 bilhão e 200 milhões de reais, valor que também será utilizado na obra do estádio, tá? Outra possibilidade estudada são os sector rights, nomes por setores. O Flamengo vai patrocinar alguns setores do estádio. Outra questão é o prédio do Morro da Viúva, que em outros tempos serviu de moradia para atletas do Flamengo, foi vendido em 2018 para construtoras. O clube ficou com 30% do empreendimento e a estimativa do Flamengo é arrecadar cerca de 114 milhões com a venda dos 38 apartamentos que possui, 3 milhões praticamente por unidade. O Flamengo pretende também utilizar isso aí. Inicialmente, esse valor foi pensado para usar na compra do terreno, né? Mas como houve a desapropriação e o leilão, o Flamengo então poderá usar esse valor na obra, né? Na construção do estádio do Flamengo, tá, galera? E ainda tem a questão das cadeiras cativas, que podem render quase 1 bilhão de reais para o Flamengo também. Então vai fazendo as contas aí. Bom, o estudo de viabilidade técnica do Flamengo e que convenceu a prefeitura leva em consideração uma outra área de aproximadamente 33 mil metros quadrados do outro lado da Avenida Pedro II, para a construção de um complexo com shopping, edifício garagem, escritórios, hotéis, né? Só que esse terreno não fez parte da desapropriação, né, do que foi leiloado pela prefeitura. Então, a construção de tudo isso vai depender de projetos feitos por terceiros em parceria com o Flamengo no entorno para poder ter toda essa questão. Inclusive, o Pedro Paulo falou lá sobre a cidade do Flamengo hoje na posse lá do gasômetro, né? Que o Flamengo não vai só construir uma arena, um estádio, e sim será um referencial, será a cidade do Flamengo. Galera, o que vai abrir de trabalho direto e indireto, olha o mercado de trabalho. Por isso que vai ser muito benéfico, não somente ao entorno,
né? A revitalização da área do Porto ali, do Porto Maravilha, do gasômetro e todo o seu entorno, todo mundo vai ganhar, o que vai ter de emprego, geração de emprego e outras questões vai ser muito benéfico para todo mundo e por isso que o presidente assinou, a Caixa concordou e agora está tudo certo. O Flamengo agora tem um prazo, tem um cronograma para entregar todo o projeto, conseguir todas as licenças e assim começar a obra. Primeiro passo será a demolição, galera. Demolição de todos aqueles prédios. Tem muita coisa velha ali, muitas construções do tempo do gasômetro que terá que ser demolido mesmo. A ideia do Landim já é começar essa descontaminação o quanto antes, conseguir todas as licenças para que no próximo ano, né, a gente tenha o início das obras e claro que a gente vai estar te contando absolutamente tudo aqui no nosso canal, você não vai perder nada, absolutamente nada, tá bom? Então essas são as informações de momento, assim que tivermos outras novidades a gente volta para te contar, mas é isso, comemora, porque agora o terreno do gasômetro é oficialmente do Mengão. Agora vamos com tudo, a construção do nosso estádio. Lembrando que todas as licenças, todas as novidades, qualquer movimento aí do Flamengo, eu volto aqui para contar para você e teremos outras informações, inclusive sobre a posse do terreno, tá? Outras novidades que a gente vai voltar aqui a qualquer momento para trazer para você. Um abraço, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal e a gente volta a qualquer momento com mais informações. Um abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras, raça, amor e paixão.